Olá, me chamo Marlon Ajala, sou contador e trazemos hoje como conteúdo o controle financeiro das oficinas mecânicas. É um conteúdo bastante comentado aí, porém é muito difícil de colocar em prática. Então, antes de iniciar já o conteúdo, vou convidar você a se inscrever no canal. A gente vai trazer conteúdos igual a este, muito aí ainda, referente às oficinas mecânicas, controle financeiro, muitas dicas, questão de gestão, questão de contabilidade, contratação de colaboradores, enfim, muita coisa ainda vamos conversar sobre oficinas mecânicas. Se você tem interesse aí, já se inscreva no canal e dê o like, ajuda bastante aí a gente se esforçar aí, ver o resultado do nosso esforço aí, se você dar essa contribuição. E também, se tiver dúvida, pode entrar em contato. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo nosso WhatsApp, nosso site, enfim, tudo que ficar mais fácil aí para você entrar em contato e sanar as suas dúvidas. Se precisar de algum serviço, a gente vai estar à disposição, tá bem? Então vamos ao controle financeiro. Dificuldade de muitos empresários. Então a gente conversa sobre isso, parece ser uma coisa tão, digamos assim, tão banal, né? A gente conversa sobre controle financeiro, todos os empresários acham que deveriam fazer o controle, porém na prática a gente vê, eu sou contador há mais de 10 anos aí já de experiência, e a gente consegue identificar aí que muito baixa porcentagem daqueles empresários, né, das oficinas mecânicas que fazem realmente o controle financeiro. Vai fazer diferença? Total diferença. Aqueles que crescem com certeza fazem o controle financeiro. Claro que fazem muito mais coisa, mas o controle financeiro vem como base de todo o trabalho. Tá bem? Então, o que é o controle financeiro? Uma coisa muito simples, porém, né, muitos não conseguem enxergar o valor que tem esse trabalho, esse controle. Então, o que é o controle financeiro? Basicamente é o controle das entradas e também o controle das saídas do dinheiro, da empresa. Então você vai fazer o controle de todo o dinheiro que entrou e de todo o dinheiro que saiu da empresa. Mas para que isso? Como? Qual a importância disso para a minha oficina? Então, gente, se você fazer o controle e não analisar aqueles números, não sentar um dia, por isso que alguns, né, uma porcentagem mais baixa, vem a ver o seu negócio prosperar, porque ele faz a gestão, e gestão não é apenas pôr em prática ali o trabalho, não é apenas na oficina, apenas consertar o carro. A gestão é você analisar a sua empresa, fazer conferências, digamos assim, né, periódicas, para ver qual situação está, qual situação você queria que estivesse, que é o planejamento, né, e o controle financeiro é realmente, né, basicamente isso, ver em que situação a sua empresa, a sua oficina está financeiramente e economicamente. Então, é muito mais além do que apenas fazer aquele controle da entrada e da saída. O controle da entrada e saída é o trabalho, é o serviço exercido, porém o resultado disso, que vai ser a análise da situação financeira, é o que a gente vai ter por finalidade do controle financeiro. Você acha que conseguir ser claro aqui, você vai conseguir entender que o controle, a atividade de controlar, não vai dar resultado. O resultado é a análise daquele controle, que vai ser lá no final do mês, vai ser a cada 15 dias, vai ser a cada triênio. Então vai depender muito da empresa e da situação da empresa, né? Normalmente eu aconselho sentar algum tempo aí a cada final de mês para ver como foi o mês. Claro que no início, aí, quando você for fazer o controle, tem que ser mais curto esse período de tempo, pode ser por semana, porém normalmente é por mês. Vai analisar o mês aí, ver se bateu a meta, fazer a meta, metas de venda, metas de serviços prestados.
Então, tudo é embasado no controle financeiro, por isso a grande importância. Tá bem? Então, qual a finalidade? Então, vamos resumir algumas finalidades do controle financeiro para você entender aqui. Ver se a empresa está dando lucro ou prejuízo naquele período. Então, a sua empresa pode estar trabalhando bastante, porém está dando prejuízo. Por quê? Você tem salários para pagar, tem a conta de água para pagar, a conta de luz, o aluguel em alguns casos, enfim, você vai ter despesas. Então, se você sabe se está dando lucro ou prejuízo, você vai tomar algumas decisões aí para alterar aí esse resultado. Saber qual serviço está dando mais lucro, né? Qual mercadoria está dando mais lucro, se tal mercadoria não está dando lucro, né? Principalmente os serviços. Por que os serviços? Né, você vai dar ênfase lá depois, quando a gente fazer uma quantidade de vídeos aqui que você consiga entender bem, lá no marketing você vai saber através do controle financeiro se aquilo ali foi dado resultado ou não. Então, isso vai depender muito. Então, você faz algum determinado tipo de marketing e aumenta suas vendas, mas na verdade, às vezes não foi por causa do marketing, foi por algum outro motivo. Por exemplo, se você faz uma propaganda lá no mês de dezembro, né, que é uma época que o pessoal vai viajar bastante, questão de férias, né, final de ano. Então, esse pessoal vai fazer a revisão, né, de precaução, né, revisão técnica do veículo antes de viajar. Então isso vai aumentar o movimento. Mas se você faz uma propaganda direcionada para isso, o resultado, né, pode ser muito maior. E você só vai conseguir entender isso, ver esse resultado realmente, o quanto que aumentou, porque o outro ano aumentou também, mas e este ano? Quanto que eu devo aumentar? Quanto que eu quero que aumente? Então, isso você vai enxergar através do controle financeiro, ver se as despesas da propaganda, do marketing, valem a pena ou não. Então, são alguns exemplos que eu vou trazendo aqui para você entender que tudo está embasado no controle financeiro. Tudo você vai conseguir enxergar através do controle financeiro. Saber também a época do ano que dá mais resultado. Então, você vai ter um histórico do seu financeiro, né, da sua economia, que mês que vai aumentar, quanto vai aumentar, para você já fazer se precaver no ano seguinte, né? Em qual mês eu preciso contratar alguém, vai valer a pena eu contratar alguém. Então isso tem todo a ver com o controle financeiro. E agora o mais importante de tudo, o planejamento geral da sua empresa. Quanto que eu quero faturar, com quantas pessoas eu quero que trabalhem. Então esses são alguns itens, né, que eu quero fazer. Quanto que eu vou ter de custo, quanto que eu quero diminuir de custo, a porcentagem que eu quero gastar em marketing, na estrutura do meu negócio, quanto que eu vou gastar. Então esse planejamento geral aí que deve ser levado em consideração, né, se você conseguiu alcançar, né, ou não. Então esse o planejamento deve ser seguido e com o controle financeiro você vai chegar em valores, né, que pode ser aproximado, pode ser alcançar a sua meta. Então isso é bastante relativo. Mas se você não tem um planejamento bem traçado, muito difícil o seu negócio prosperar. Ele pode até aumentar um pouco, mas ele não vai prosperar muito, porque o planejamento ele vai trazer a meta para você. O planejamento lhe orienta a fazer o que precisa ser feito para chegar naquela meta. Então, o controle financeiro está ligado aí ao planejamento, tá bom? Agora vamos falar sobre os problemas que você deve enfrentar aí no seu negócio se você não faz o controle. Não sabe se a empresa está dando lucro, você não sabe, apenas vai correndo o mês, entra dinheiro de um lado e sai pelo outro, e você vai pagando as contas e vai pagando as contas e vai recebendo e gasta um pouco com dinheiro, né? Compra coisas pessoais com dinheiro da oficina. Então essa aí é de praxe, a gente vê na grande maioria aí dos empresários.
não sabe o quanto investir, você não tem uma ideia de quanto investir, qual a porcentagem do seu lucro, então isso deve ser, o investimento deve ser sempre uma porcentagem, gente. Todo empresário que cresce, ele investe uma porcentagem do seu lucro todo mês. Ah, mas o meu lucro foi R$10. Um exemplo aqui. Então, se o seu investimento aí for 10%, né, você vai pegar R$1 e vai investir. Então, assim funciona, independentemente do valor. Tá? Nós vamos falar sobre esses temas mais para frente, tá? Hoje nós estamos falando sobre o controle financeiro. Não sabe quanto vai fazer de marketing, a gente já falou, não sabe quando contratar, quanto que vale a pena, quanto tem de faturamento, vai valer a pena eu contratar mais um colaborador. Então são alguns itens, né, de vários aí que vai lhe causar problema que você não vai enxergar. No dia a dia esses problemas você não enxerga, você só enxerga quando outra pessoa lhe mostra, ou assim, quando o problema está muito avançado. Mas no dia a dia, muita coisa assim você não vê, vai passando dia após dia, vai rolando e você não enxerga o que você poderia melhorar e muito o seu negócio. Então, o que fazer nessas situações? Então, fazer o controle das entradas e das saídas do dinheiro. Então, esse é o real controle financeiro. Basicamente é isto. Como fazer? Aí há várias alternativas de como fazer. No caderno você pode fazer, no seu caderno e anotando, né, maneira mais comum, aí, mais antiga, então, né, no caderno. Entrou dinheiro, vai lá e anota. Saiu dinheiro, vai lá e anota. Porém, a questão aqui, nós já falamos, o controle financeiro ele mais é importante para você analisar. Então no caderno, vai chegar lá no final do mês, você não vai conseguir enxergar aí o resultado, né? Você vai apenas ver aquele emaranhado de entrada e saída de dinheiro. Então por isso o caderno não é efetivo, ele apenas vai registrando ali, mas não tem um resultado para fins de gestão, tá? Então, novamente, vou convidar você, se tiver interesse em entender mais, se você tem a sua oficina mecânica ou tem interesse em abrir o seu negócio, se inscreva no canal, nós vamos trazer muito conteúdo ainda para auxiliar esses empresários, que a gente tem muitos clientes, a gente já tem uma experiência aí com vários clientes, né, deste ramo, e a gente sente a dor, né, desses empresários, a gente vê no dia a dia, a gente orienta eles, né, e a gente vai trazer aqui no canal para ajudar com o intuito mesmo de auxiliar, tá bem? Então, caderno é a primeira opção. Depois, planilhas, né? Planilhas ele já facilita um pouco, porém é difícil de você abrir, vamos dizer assim, um Excel e ir registrando isso. É um pouco mais complicado, né, gente, de fazer esse controle, né, parar o seu serviço para ir lá registrar uma entrada de dinheiro. É mais difícil de fazer, porém é uma alternativa, ele é mais efetivo que o próprio caderno, tá bom? Então a outra alternativa é um aplicativo, são aplicativos, né, de implantar no celular, é mais prático e ele dá resultado, você já consegue ver lá no final do mês todo aquele levantamento que a gente está falando, despesas orientadas, né? Paguei luz, vai ter uma conta lá, luz. Paguei a água, tem a conta de despesas com água, tem o aluguel. Então, todas essas despesas, né, vai estar alocado conforme tal. Então, facilita bastante. Aplicativo que eu indico, Guia Bolso, é um aplicativo simples, né, que você baixa ali no seu celular e já começa a dar alguns dados, o seu CNPJ, enfim, vai dar alguns dados e já segue, né, inicia ali trabalhando com ele, vai facilitar bastante. Depois que você pegar a prática, vai acostumando, né? Porém, é uma questão mais trabalhosa, né? Tem
que levar em consideração essa questão do trabalho. Então o controle financeiro ele dá um pouco de trabalho. Outra alternativa é o que a gente faz aqui no nosso trabalho, que é a terceirização do financeiro. O que seria a terceirização do financeiro? Você vai passar para a gente a responsabilidade, né, de como fazer esse controle. Mas como assim? Você vai informar a gente dessas entradas de valores, vai informando, né, diariamente as entradas de valores, vai autorizando o pagamento das despesas e assim a gente vai montando esse fluxo de caixa para que lá no final do mês a gente dê esse relatório completo, resumidamente. E logo depois, né, com esse relatório, fazer uma reunião, né, conosco para a gente ver o que foi falho, o que pode ser melhorado, o que foi bom esse mês. Então, para isso que existe aí a terceirização do financeiro. É trabalhoso? Também vai ser trabalhoso, porém esse sim vai lhe dar resultados. Porque você vai ter um terceiro lhe ajudando aí na sua empresa, e mesmo que você não vai precisar ter um funcionário aí auxiliando aí, fazendo esse controle financeiro, recebendo suas contas. Você vai terceirizar para nós ou para um outro, né, prestador de serviço, mas eu indico o nosso trabalho porque é um trabalho sério, responsável, né, que com certeza vai lhe ajudar. Então essa terceirização do financeiro nós vamos ainda fazer um vídeo só explicando essa maneira de trabalho. Mas por enquanto é uma alternativa, deixo aqui como alternativa para o controle financeiro. Tá bem? Então a gente conversou sobre a importância, né, quais os problemas de não fazer o controle financeiro, como fazer. Então esse é um resumo. Logo vamos conversar muito mais sobre o tema. Então por hoje é só. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Um forte abraço.